primeiro ponto que a gente vai bater, continuando isso, é a matéria de verbos. Sem sombra de dúvida, a matéria de verbos é aquilo que traz o maior terror para os alunos, junto à pontuação, a conjunções de escritura de frase. Mas o que o David falou ontem? Vou fazer questão de repetir. Acertar as questões é saber como o modelo de questão é cobrado. A Fundação Carlos Chagas, ela destoa em relação ao CESP, por exemplo, quando vai cobrar verbos, porque o CESP ele cobra muito, mas cobra muito o quê? A parte semântica de verbos. Ele quer saber sobre a parte semântica, enquanto a FCC, que é a banca que interessa para o momento, que é dessa aula que nós estamos falando, ela cobra a flexão de verbos, ela cobra o reconhecimento de alguns tempos e modos verbais, não são todos, eu vou falar aqui o que interessa, cobra a correlação de tempos e modos verbais e cobra também esse modelo de questão que que fala da flexão de verbos derivados. E aí, quando a gente vai falar dessa flexão de verbos derivados, o que nós vamos ter? Por exemplo, surgirá uma dúvida na cabeça do aluno. Se ele deve saber trabalhar com a conjugação. Por exemplo, ontem as pessoas proporam muito investimento ou propuseram. David, qual é o certo? É quando aquela notícia, se ela convier, se ela convir. E qual é o certo? Eles reteram ou eles retiveram? O que acontece? A dica que eu vou te dar é, quando a pergunta da Fundação Carlos Chagas falar a flexão dos tempos e modos verbais, algo que esteja parecendo assim, o verbo corretamente flexionado, ele jogou no enunciado a palavra flexão. Quando ele joga no enunciado a palavra flexão, ele vai querer falar de conjugação verbal. Só que ele vai colocar tempos difíceis de serem entendidos e de verbos que sejam derivados de outros verbos. E aí, qual é a dica? Por exemplo, o certo, David, é falar que eles deteram os bandidos, os policiais deteram o bandido ou detiveram. Aí, na hora que você observar o verbo, por exemplo, eu pego aqui sobreveriam, eu pego aqui patenteou. Aí o cara foi lá e colocou, por exemplo, na letra C, o verbo deter, ele colocou aqui o verbo reter e colocou aqui o verbo propor. O que certamente vocês encontrarão, não há a menor dúvida, se ele falar de flexão verbal, vocês vão encontrar verbos que sejam derivados de 4 verbos. Vocês vão encontrar aí o verbo por, vocês vão encontrar aqui o verbo ter, vocês vão encontrar o verbo ver e o verbo vir. E que certamente vocês saberão conjugar esses verbos. O problema é que quando ele falar, por exemplo, o certo é intervir ou intervieram, o aluno ele quer saber a conjugação do tempo derivado. E aí a forma não é essa, o caminho para você acertar a questão não é esse. É você descobrir aquele verbo na opção, ele é derivado de quem? Ou ele vai trabalhar derivado de ver, de vir, de por ou de ter, ou então verbos que sejam terminados em EAR. Daqui a pouquinho eu dou a dica para vocês a respeito disso. Mas verbos que vocês vão encontrar, por exemplo, são verbos, é o verbo compor, é o verbo repor, é o verbo sobrepor. E se você quiser anotar aí como observação, você já pode colocar. Todos os verbos terminados em por, coloca aí. Todos os verbos terminados em por são derivados do verbo por. Todos. Então você chegou ali e pegou. É claro e evidente que na questão vai aparecer o quê? Por exemplo, sobrepor ou sobrepuseram. Aí você tem que chegar ali e pegar, tirar o verbo que está flexionado na opção e falar, pô, sobrepuseram é o verbo sobrepor. Aí você matou que ele termina em por. Não há o que discutir. Necessariamente ele será derivado do verbo por. Nem tem o que discutir. Obrigatoriamente derivado do por.
Consequentemente, eu pergunto a vocês, existe a forma verbal eles porão? Fala comigo, vem rapaziada. Existe a forma verbal eles porão? Não, não existe. Existe o quê? Eles puseram. Consequentemente, se o certo é eles puseram, o certo é compuseram, repuseram, sobrepuseram. Se eu quisesse colocar o verbo aqui, antepor, ao antepor, David, ele termina em por. E por terminar em por, beleza. Se o certo é puseram, o certo é falar antepuseram. David, ele proporá, eles proporão, não. Eles o quê? Aí você tem que pegar o verbo propor e conjugar. David, sempre que eu pegar a conjugação do verbo primitivo, se o verbo for derivado dele, a conjugação vai ser idêntica, vai. Então o conselho que o David vai te dar é, primeiro, saber que caem os derivados desses verbos e não conjuguem os verbos derivados, porque existem várias formas de vocês se confundirem. Pega a forma primitiva, conjuga o primitivo e depois você vai lá e coloca o prefixo. Ah, o certo é puseram. Então você vai lá e coloca antepuseram, sobrepuseram, repuseram, compuseram. Idem a linha de raciocínio para a gente pegar os derivados do verbo ter. Por exemplo, se eu pegar aqui o verbo, vamos supor, deter, que são verbos que caem muito. Eu chego aqui e coloco o verbo reter. Aí eu chego aqui, David, e coloco o verbo conter. Aí como é que eu faço? Como é que eu faço? Calma, calma. Como que você vai fazer? Deter, conter e reter são verbos derivados do verbo ter. Aí a pergunta é, existe a forma verbal reteram? Existe a forma verbal deteram? David, não sei. Ah, mas tudo bem. O que você vai fazer? Apareceu na questão lá a forma verbal deteram. Na hora o que você vai fazer? Você vai pegar a forma original do verbo, a flexão é deteram. A forma original é deter. Automaticamente você descobriu que ele é derivado do ter. É só saber a conjugação do verbo ter. E aí eu vou chegar lá e vou te perguntar, existe a forma eles terão um bom material, por exemplo? Não. Existe a forma o quê? Eles tiveram. E quando eu falo eles tiveram, eu tenho certeza que o ter vai sofrer esse tipo de variação. E, consequentemente, se o certo é se o certo é tiveram, então eu venho aqui, ó. O certo é detiveram, o certo é retiveram, o certo é contiveram, enfim. Todos que forem derivados do verbo ter vão ser conjugados a partir do verbo ter. E são esses verbos que vão cair em prova. Deter, compor, repor, sobrevir, antevir, convir. E aí você descobre, é derivado de quem? Sempre vocês vão fazer isso. Peguei o verbo ver, aí nós temos vários. Tem o verbo rever, certo ou errado? Tem o verbo antever, enfim. Pega o vir, tem o verbo convir, você tem o verbo sobrevir, você tem o verbo intervir, enfim. Aí o cara foi lá e colocou. Vocês podem observar. Lembrando, galera, essa linha de raciocínio, as questões de verbos da Fundação Carlos Chagas são vários modelos. Vários. Correlação, identificação do tempo e modo e verbos flexionados de forma correta. Essa primeira linha de raciocínio, você vai usar quando no enunciado aparecer. O verbo está flexionado, ou seja, quando ele quiser saber de flexão, vocês vão encontrar esses verbos. Compor, repor, sobrepor, antepor, deter, reter, conter, rever, antever, convir, sobrevir, intervir. E depois de observar esses verbos, vocês não vão conjugá-los. Vocês vão conjugar a forma primitiva e depois vocês vão colocar o prefixo. E aí vocês vão acertar a questão sem nenhuma dor de cabeça. Soma-se a essa informação a seguinte informação. Anota aí, por favor. Coloca aí, coloca aí. Todos os verbos terminados em EAR, coloca aí, coloca aí, coloca aí, coloca aí. Todos os verbos terminados em EAR, vírgula,
Todos os verbos terminados em ar... Não, tem vírgula não, desculpa. Todos os verbos terminados em EAR, este EAR você coloca entre aspas. São irregulares. Vírgula. Logo, apresentam a mesma conjugação. Ponto. Exemplos de verbos terminados em ar, para quem quiser anotar. Coloca aí. Verbo de prova. Verbo passear. Verbo atear. Frear. Patentear. Enfim. Todos que forem terminados em EAR são verbos irregulares. O que isso quer dizer? Que eles apresentam necessariamente a mesma conjugação. E surgem muitas dúvidas em algumas pessoas quando vocês vão conjugar um desses verbos. Por exemplo, o cara chega e fala assim, na frase, o rapaz bateu com o carro, por que não conseguiu frear? Aí vai bater aquela dúvida, pô, o certo é frear ou o certo é frear? Porque no dia a dia, como é que a gente pronuncia? O cara não freou, frear, frear, frear. Aí o que você na hora vai fazer? Você vai identificar, sempre pensem nisso. Tirar o verbo da frase e descobrir que verbo é aquele. É frear, termina em ar. Aí você vai, poxa, se ele tivesse freado, não havia batido. Aí o certo é freado ou freado. Aí automaticamente, como todos apresentam a mesma conjugação, vocês vão substituir por um outro verbo terminado em ar. Aí eu pego, por exemplo, o verbo passear. Você falaria, se ele tivesse passeado, você falaria isso? Não. O que você iria falar? Se ele tivesse passeado. Então, se o certo é passeado, o certo é ateado, freado, patenteado, granjeado e tudo que for terminado em EA tem essa conjugação. Então, eu falo, se ele frear, ele não bate. Pô, mas se for ele frear, então o certo tem que ser se ele passear. É se ele passear ou se ele passear? Ah, é passear, sem o i. Então é frear, então é patentear, então é granjear, então o certo é atear. Todos apresentam a mesma conjugação. Certamente, galera, a gente, para essas questões que vão falar de flexão de verbos, a gente já matou, só com isso daqui. Vocês podem desafiar e peguem lá as questões que vão ter esse enunciado. Verbo flexionado corretamente. Se ele falar de verbo flexionado corretamente, ou vocês vão cair nessas quatro situações, ou ele vai colocar verbos que sejam derivados de EAR. Molinho, molinho. Independente de qual seja a questão de verbos. Falando de flexão verbal ou de identificação de tempo e modo, a dica é tirar o verbo da opção e jogar na frente. Jogou fora da frase. É verbo X. E daí você partir para a linha de raciocínio que eu estou explicando. Você não errará essa questão. Vamos fazer a questão para que vocês vejam como é que isso vai aparecer. Beleza?